antes do galo cantar. Colocou a coroa dupla, foi ao templo orar. Chamou Petar pelo nome, soprou incenso pro ar. Pediu força pra governar e pra não errar. Nas margens do Nilo a vida era simples assim. A cheia do rio era a graça, a seca era o fim. O povo plantava a cevada, colhia a esperança no chão e acreditava que os deuses tinham um plano e razão. Feita de pedra e oração, cada pirâmide é uma pergunta pro céu. O que acontece quando a gente some? O amor que eu senti, ele some também. Tutancâmon morreu com 18 anos, mas deixou ouro suficiente pra 1000 anos. E quando abriram o túmulo, ele ainda estava lá. Como se a morte fosse só uma sala de espera. Eles enrolaram os mortos com cuidado e respeito. Tiraram o coração, guardaram num vaso perfeito. Puseram um amuleto de ouros pra proteger na viagem, porque ninguém ia partir sem a bagagem certa, nem mesmo um rei de coragem. Cleópatra falava 9 línguas, olhava nos olhos. Não era deusa por berço, era por escolha e esforço. Existiam asas que cobriam o mundo inteiro, e Anubis pesava o coração. O julgamento era verdadeiro. Feita de pedra e oração, cada pirâmide é uma pergunta pro céu. O que acontece quando a gente some? O amor que eu senti, ele some também. Tutancâmon morreu com 18 anos, mas deixou ouro suficiente pra 1000 anos. E quando abriram o túmulo, ele ainda estava lá. Como se a morte fosse só uma sala de espera. 3000 anos depois alguém leu o nome deles num museu, num livro, numa parede de pedra, e sente alguma coisa apertar no peito, como se conhecesse aquela gente de algum jeito. Porque Ramsés tinha medo de ser esquecido, então gravou o próprio nome em cada templo construído, e deu certo. A gente ainda fala dele hoje. O que você deixa pra trás é o que te mantém vivo. O calendário que você usa hoje tem 365 dias. Foi o Egito quem criou o papiro, que virou papel, que virou livro, que virou tudo. A escrita que guardou a história antes de qualquer outro recurso. Eles operavam o cérebro, sabiam onde doía. Mapearam as estrelas antes de ter telescópio ou teoria. Inventaram a geometria pra medir o campo depois da cheia, e mandaram isso pra frente, como quem planta e não colhe a ideia. Cada vez que você lê, cada vez que você conta, tem uma mão egípcia invisível que aponta. Eles não sabiam que estavam inventando o futuro, achavam que estavam só sobrevivendo ao escuro. Feita de pedra e oração, cada pirâmide é uma pergunta pro céu. O que acontece quando a gente some? O amor que eu senti, ele some também. Tutancâmon morreu com 18 anos, mas deixou ouro suficiente pra 1000 anos. E quando abriram o túmulo, ele ainda estava lá. Como se a morte fosse só uma sala de espera. E o legado deles atravessou o deserto, chegou até aqui e ainda está desperto. Como se a morte fosse só uma sala de espera. Professor Rogério Linhares.